Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do livro do profeta Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. É um capítulo pequeno, 13 versículos, comparado aos grandes capítulos, as grandes porções que lemos no livro do profeta Daniel, 45 versículos. Esse é um texto menor, mas não de menor importância. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Vamos orar. Senhor, nós conseguimos caminhar, ó Deus, aprendendo do Senhor nesse livro até aqui. E nós cremos, ó Deus, e temos experimentado que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que cumpre as tuas promessas, cuidando, ó Deus, sustentando, falando, ó Deus, ao coração do teu povo. Por isso, ó Deus, que nessa noite, mais uma vez, possamos entender a tua palavra. Nos dê clareza, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra possa trazer discernimento, compreensão profunda da tua vontade para as nossas vidas, para a vida do teu povo. Que a tua palavra nos console, que a tua palavra nos ensine, que a tua palavra nos corrija, nos eduque, ó Deus, nessa noite para vivermos para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, na assistência, na ajuda do teu Espírito Santo que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, às vezes na dor, nas lutas, nas tentações,
nós somos tentados a pensar que Deus, ele é indiferente ao nosso sofrimento. Nós somos tentados a pensar que Deus não está atento às dificuldades que o seu povo passa, às angústias, às perseguições, às aflições do seu povo. Para que a gente tenha essa ideia dissipada da nossa mente e do nosso coração, louvado seja Deus porque Ele deixou registrado para nós livros como o livro do profeta Daniel, para que a gente possa perseverar, para que a gente possa lutar até o fim, confiando nos propósitos de Deus. Para que a gente possa ouvir de Deus em meio às nossas lutas. Caminhe, continue, persista, não olhe para trás, creia. E é isso que Deus está fazendo por meio do profeta Daniel, nos encorajando a continuarmos caminhando, a perseverarmos na vida com o Senhor. Nós que temos caminhado sequencialmente no livro de Daniel, percebemos que no capítulo 12 o anjo continua falando com Daniel. E ele traz uma visão, uma descrição muito vívida sobre o final dos tempos, sobre aquilo que o próprio profeta Daniel e que muitos do povo de Deus não experimentariam. Mas o objetivo é Deus pastoreando o coração das suas ovelhas, cuidando do seu povo, deixar claro que o controle está nas mãos de Deus, de que o Senhor, de fato, conduz a história com sabedoria, com poder e com graça. Deus ele vai revelar aqui o fim da história com acontecimentos maravilhosos, gloriosos, e esse texto vai concluir mostrando a vitória gloriosa e final do povo de Deus. Do povo de Deus. A Bíblia é a história da redenção. E quando nós conhecemos a história da redenção, a criação de Deus, a salvação que Deus provê depois da queda, e a consumação, ou seja, a volta de Cristo no final dos tempos, nos dá a certeza de que a história é a história de Deus. E Deus permanece no controle da história e o seu povo, no final dessa história, terminará de forma gloriosa. Eu quero convidar você a deixar Daniel 12 aberto para que a gente possa crescer e acompanhar esse texto da palavra de Deus. Daniel, ele é um instrumento para que o Senhor nos dê esperança na tribulação. Porque esse texto começa falando sobre a tribulação do povo de Deus. Um dos livros mais lidos na história é de um autor chamado John Bunyan. E ele fez a seguinte afirmação: o povo de Deus é como sinos. Quanto mais forte lhes baterem, melhor será o som. O povo de Deus, ele passa por tribulações. Mas quanto mais as tribulações batem, nos assolam, como aquelas ondas fortes, mais nós nos tornamos fortes, resistentes no Senhor. Quanto mais somos alvos de Satanás, quanto mais lutamos na nossa caminhada, mais somos purificados, mais conhecemos a Deus, mais discernimos a vontade de Deus, mais nos tornamos sábios no Senhor. O povo de Deus é encorajado para momento de dor. E Deus encoraja o seu povo de forma que muitas vezes nós nem conseguimos explicar. Neste último capítulo, Daniel ele vai apresentar o mais poderoso de todos os consolos de Deus para o seu povo. Há um ponto final. A nossa luta acabará. A luta, as tentações de Satanás, a luta que nós temos de resistir ao mundo que jaz no maligno, a esse sistema que se opõe à verdade, que se opõe a Deus, que se opõe a tudo aquilo que se chama pelo nome do Senhor, essa luta terminará. Isso é muito claro no versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos
do povo de Deus. O povo de Deus sempre sofreu e sofrerá na história, porque ele vive num mundo de incredulidade e quando, isso é um processo natural, quando nós ouvimos do amor de Deus, quando o Senhor se torna o amor maior da nossa vida, quando nós largamos as más obras, a vida na incredulidade, nós começamos a viver uma vida que agrada a Deus, começamos a abraçar a verdade, começamos a nos posicionar ao lado de Deus, anunciando a verdade de Deus, é natural, por conta da realidade do pecado no mundo, que soframos oposições. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos, disse o apóstolo Paulo. Mas Deus consola o seu povo dizendo há um ponto final, mas enquanto o ponto final não chega, Deus sempre dá ordem aos seus anjos para cuidar, para ministrar o seu povo. Já vimos isso antes, mas aqui ele diz Miguel, o arcanjo Miguel, ele é o defensor dos filhos do povo de Deus. Já falamos que não existe anjo da guarda, mas Deus sempre envia Miguel para poder, de alguma forma, ministrar, servir o povo de Deus. Não para ser adorado pelo povo, porque o anjo é uma criatura, mas é um ser ministrador, um ser que serve o povo eleito de Deus. Deus defende os seus filhos, Deus defende o seu povo. E o texto vai dizer, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existissem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Esse texto, ele é visto como um prenúncio da grande tribulação que o Senhor Jesus vai falar em Mateus capítulo 24. Um tempo onde o povo de Deus será odiado e perseguido, não de forma regional, local na terra, mas em todas as nações. E nesse tempo, o povo de Deus não será livre da tribulação, mas será livre na tribulação, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus virá no tempo em que seu povo estiver sendo duramente perseguido. Ele não diz que o povo não será perseguido, mas ele diz que de forma maravilhosa o povo de Deus sempre permanecerá firme nas perseguições. As perseguições na história, e depois Deus vai falar de 3 palavras aqui que deixa claro isso, é como se fosse uma peneira, como se fosse um meio de Deus de separar. Em Malaquias é muito claro isso, o Senhor fará a separação daquele que serve e daquele que não serve, do justo e do injusto. Então a tribulação, ela vai mostrar de fato quem é salvo, e olha o que o texto vai dizer, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, será redimido, será liberto, todo aquele que for achado inscrito no livro. Mesmo no tempo de angústia, Deus está no controle. E no tempo de angústia, Deus fará a distinção entre os salvos e os perdidos. E há uma expressão aqui muito repetida nas Escrituras. Os salvos têm os seus nomes escritos no livro da vida. Há um registro, há uma forma simbólica de dizer que o Deus que decreta a história, ou decreta o fim desde o começo, ele tem um registro com o nome dos salvos. O Senhor Jesus, isso está registrado em Lucas capítulo 10, verso 20, enviou os discípulos para pregarem a palavra. Os discípulos foram pregar a palavra, e os demônios se submetiam, ou seja, pessoas possuídas eram ordenadas pelo nome de Jesus para que os demônios se retirassem. E os demônios batiam em retirada pelo poder do nome de Jesus, e os discípulos voltaram profundamente tomados de alegria. Jesus, então, conhecendo o coração dos discípulos, alertou os discípulos para que os discípulos não fossem tomados pelo fascínio de alegrias legítimas, mas que são menores, ou que podem tirar os nossos olhos do Senhor. E a palavra de Jesus em Lucas 10, 20 é a seguinte: contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Tem coisas que tem dia que dá certo e tem dia que não dá certo. Tem coisas que a partir do nosso desempenho tem dia que dá tudo errado.
Mas o que Cristo fez por nós garantiu uma identidade, uma posição no Senhor eterna, ou seja, o salvo, ele não está salvo, ele é salvo. Não é algo momentâneo, passageiro, que pode ser destruído, removido. Mas aqueles que foram salvos, que foram perdoados, não a partir das suas obras, mas a partir da graça de Deus, a partir do que Deus iria fazer por meio de Cristo, esses têm o seu nome escrito no livro da vida. Você quer saber se o seu nome está escrito no livro da vida, está rolado nos céus? Você crê em Jesus? Você crê que graciosamente Deus morreu na cruz, na pessoa do seu Filho Jesus? Jesus Cristo morreu na cruz para salvar você dos seus pecados? Essa é a única condição de termos a certeza que o nosso nome está rolado nos céus. O apóstolo João, ele se refere a esse mesmo livro quando ele fala sobre o julgamento final. Apocalipse 20, versículo 15 diz: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Há um livro com o nome de pessoas nesse livro. E essas são ovelhas por quem Cristo morreu. Na tribulação, o Senhor salvará as suas ovelhas. O Senhor salvará o seu povo. Meus irmãos, Deus tem um povo, mas Deus não trabalha na mãozada ou no atacado. Deus, ele não vai na vinda de Jesus fechar os olhos e salvar quem não reconheceu o seu Filho como único Salvador. Ele não vai fechar os olhos e vai trazer para si aqueles que não reconheceram o seu Filho como Salvador. Nem todos, diz a palavra, desfrutarão da salvação no Senhor. Por isso, naquele dia, não vai nos importar nada mais do que termos o nosso nome escrito no livro da vida. Nossa reputação não será mais importante, nossas realizações não serão mais importantes, nossas posses não terão valor, somente a nossa aceitação por Deus importará no dia de Cristo Jesus. Mas observe o que diz o texto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Na história, pessoas morreram, isso é óbvio. E de forma, talvez no Antigo Testamento, mais clara do que em todos os textos, Daniel fala da ressurreição dos mortos. Daniel, ele usa uma expressão aqui de que muitos, no sentido de que todos, é muita gente, todos ressuscitarão. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados. Uns ressuscitarão para o juízo eterno, para o afastamento, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, para todo sempre. Mas aqueles que são do Senhor ressuscitarão para a vida eterna. Não para a segunda morte, não para a separação, mas para estarem com o Senhor para todo sempre, para viver em comunhão com o Senhor. E é isso que nós esperamos do nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, traz a mensagem de que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora preste atenção numa coisa. Quem não quer Deus nessa vida não terá Deus na eternidade. Quem vive no amor e na prática do pecado não desejará Deus no final. Observe que em Mateus capítulo 7 diz: Senhor, muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome realizamos milagres, Senhor, em teu nome nós
expulsamos demônios, fizemos muitas coisas em teu nome. E é verdade, irmãos. Deus é tão bom e tão poderoso que até mesmo um charlatão, até mesmo um falso profeta, até mesmo um mentiroso, um enganador, ele pode ser um instrumento de Deus para que Deus cumpra os seus propósitos. Esse é o nosso Deus, livre e soberano. Mas isso não significa que todos que têm o nome de Deus na boca, de fato pertencem ao Senhor. E o Senhor vai dizer: afaste-se de mim, aparte-se de mim. E aí o que o texto vai dizer é, sabe por quê? Porque praticais a iniquidade. Ou seja, você ouviu sobre mim, falou sobre mim, usou o meu nome, mas no fundo o seu coração nunca esteve em mim. No fundo o seu coração sempre esteve na prática do pecado. Sempre foi alguém que adorou a si mesmo ou as coisas que Deus criou. Esses não terão parte, não terão comunhão com Deus. Olha o que diz o verso 3: os que forem sábios, falando desses últimos dias, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas. Daniel então ouve sobre os sábios e os ministros. Os sábios, aqueles que ouviram a palavra, guardaram a palavra, praticaram a palavra. Esses terão uma recompensa, esses terão o resultado de buscarem a Deus, de temerem ao Senhor. Mas a Bíblia também fala sobre o resplendor daqueles que conduzirem muitos o caminho da justiça. Daqueles que compreenderam a verdade, daqueles que compreenderam a doutrina e conduziram outros na verdade. Meus irmãos, nós não somos sábios se conhecemos. A gente muitas vezes ouve da diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é ter acesso à informação. A gente pode conhecer muito sobre nutrição, o que comer, a hora de comer, mas a gente pode ser tolo porque a gente não come bem e não faz aquilo que o médico orienta. Não somos sábios somente por conhecermos bons alimentos, uma boa dieta, termos um bom cardápio lá na porta da geladeira. Sabedoria é praticar aquilo que o médico diz. Da mesma forma na nossa vida com Deus. Nós não somos sábios por estarmos aqui. Nós não somos sábios por conhecermos a palavra de Deus e as doutrinas. Somos sábios se, conhecendo, praticamos. Mas a Bíblia traz uma palavra de esperança para aqueles que conduzem, para aqueles que servem, para aqueles que ministram, levando outros, conduzindo outros à verdade. Será que você se enquadra nesses perfis aqui de sabedoria e de ministração e de serviço e de conduzir outros à verdade? Quem que você tem conduzido? Quem que você tem preparado para viver para a glória de Deus? Pense objetivamente. Quem que você tem aproveitado a oportunidade e usado os seus lábios para dizer o que a palavra ensina, como devemos viver de acordo com a palavra e também, e a gente não pode se eximir, nem eu, nem você, dessa responsabilidade, porque como disse Paulo aos Efésios no capítulo 5, nós somos imitadores de Cristo. Do pastor a todos aqueles que confessam o nome do Senhor, somos imitadores de Cristo. Não é uma responsabilidade só minha, é uma responsabilidade nossa. É um privilégio nosso conhecer Cristo. Quem você tem preparado para andar com Deus? Ou você tem usado a sua vida para afastar pessoas de Cristo? Porque nós temos essa capacidade também. Porque quando nós, dizendo que somos do Senhor, nos relacionamos com as pessoas e não evidenciamos apego à verdade e prática da verdade, o que nós estamos dizendo? Qual a nossa mensagem? Olha, existe um conceito, existe uma doutrina, existem ideias, mas não são aplicadas à vida. Se não serve para você, pode pensar o incrédulo, vai servir para mim? Vai servir para mim? Então, se há sábios e há ministros, é claro que há tolos
e há aqueles que conduzem, como os fariseus no tempo de Jesus, ou alguns fariseus, que faziam o proselitismo, ou seja, lutavam para trazer pessoas para a sua religião e tornavam essas pessoas 2 vezes filhas de Satanás. Porque pegava alguém que antes pensava ser pagão e incrédulo e agora fazia com que aquelas pessoas que continuavam longe de Cristo, pensando, agora eu estou bem com Deus. Isso é tornar a pessoa pior do que o seu primeiro estado. Porque antes ela sabia que estava perdida, agora ela está perdida e pensa que está bem, está salva. Então nós precisamos refletir se temos desfrutado desse privilégio de conduzir muitos a Cristo, a verdade do Senhor. E uma vez declarada toda a profecia, o que disse Deus a Daniel é: Daniel, preserve, versículo 4. É isso que o Senhor deu cargo a Daniel. Daniel, preserve, tu porém, Daniel. Enquanto muitos desprezarem a voz de Deus, preserve a voz de Deus. Diante das dificuldades, Daniel, guarde a palavra. Porque, meus irmãos, nós não conhecemos antes de tudo para ensinar, nós conhecemos para viver, para guardar a palavra no nosso coração. Daniel aqui, ele tem uma visão do Filho de Deus. E é uma visão semelhante àquela que Pedro teve do Senhor andando sobre as águas. Há 2 seres e Cristo é aquele que Daniel vê, é o Filho de Deus, ainda que não encarnado, mas ele tem uma teofania, uma manifestação de Deus, é uma visão de Cristo, para que o Senhor assim se tornasse compreendido e pudesse se manifestar a Daniel. E Daniel, então, consegue perceber a beleza do Filho de Deus. E o que esse Filho de Deus vai trazer a Daniel? Primeiro, a gente pode observar que existem coisas que convém saber e outras que não convém saber. Meus irmãos, o apóstolo Pedro ele vai dizer que muitos profetas eles profetizaram e nem tudo que eles profetizaram eles entenderam naquele tempo. E Pedro vai dizer, olha, isso não muda o valor, porque na verdade Deus usou aqueles homens para confortar o seu povo e trazer uma mensagem, ainda que de compreensão naquele momento parcial, ainda que não total, mas o Senhor estava consolando o seu povo. Um exemplo disso é quando nós olhamos lá em Atos, capítulo 1, o Senhor Jesus havia cumprido a sua missão, passado 40 dias com os seus discípulos, então, e comprovando a sua ressurreição dentre os mortos, no capítulo 1, os apóstolos então fazem uma pergunta ao Senhor Jesus. Diz assim, Atos 1,6, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Chegou o tempo do Senhor expulsar os romanos, se assentar no trono de Davi, expulsando os nossos inimigos? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas há uma ideia de que, olha, a verdade que vocês não precisam saber, mas o que vocês precisam saber é isso. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ou seja, há verdades que nos convém saber, e outras, como disse o Senhor a Moisés, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as ocultas pertencem ao Senhor. O que nós corremos muitas vezes em pecar é que a gente quer saber aquilo que Deus não quer falar. E aquilo que Deus fala na sua palavra nós desprezamos. O que eu quero dizer com isso é tudo o que nós precisamos saber para salvação e para viver para a glória de Deus está nas Escrituras. Nas Escrituras nós conhecemos o Deus perfeito, Jesus Cristo. Nas Escrituras nós conhecemos o homem perfeito, como nós deveríamos viver, seguindo os passos de Cristo. Então não fique tentando justificar, racionalizar
eu só vou seguir a esse Deus confiável se ele me explicar sobre os dinossauros. Meu querido, você vai permanecer perdido. Minha querida, você vai permanecer longe de Deus, porque o Senhor, ele não cede à pressão. As coisas reveladas são para nós e as ocultas pertencem a ele. Contente-se, celebre aquilo que Deus revelou, porque é suficiente, é necessário para a nossa caminhada. O texto ele prossegue, acompanhe comigo, porque a partir do versículo 10, o Senhor vai deixar claro a Daniel e a nós que a tribulação, as dificuldades têm um propósito, tem uma razão de ser. Versículo 10 diz assim, deixa eu retornar aqui para Daniel, depois de ir lá para Atos. Pronto, Daniel capítulo 12, versículo 10. Diz assim, muitos serão purificados, limpos e provados. São 3 palavras com o mesmo propósito. A tribulação, ela produz, isso Paulo deixa muito claro para nós em Romanos capítulo 5. Porque a tribulação produz em nós perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. Porque o amor de Deus não nos confunde. Porque o Espírito de Deus é derramado em nosso coração. Na vida do cristão, por causa do entendimento, por causa do discernimento, não tirado da nossa cabeça, mas a partir de fatos revelados na palavra de Deus, nós conseguimos discernir muita coisa da história do povo de Deus e da nossa própria história. Então aqui Deus vai dizer que ele está purificando o seu povo por meio da dificuldade, da provação. Muitos serão purificados, limpos e provados. E essa é uma realidade constante na vida do cristão. Mas olha o que diz a parte final do versículo 10. Mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Porque é a palavra de Deus que nos dá entendimento. Meus irmãos, nem todos os problemas são vistos e vividos e experimentados da mesma forma. Na nossa vida, na vida dos que amam a Deus, os problemas não nos levam a blasfemar contra Deus. Muitas vezes nos leva a questionar, porque a dificuldade é tão grande que a gente, na nossa luta, pergunta, Deus, por quê? Qual o propósito disso? Qual o propósito disso? Mas a palavra de Deus vai dizer que a tribulação ela vai produzir maturidade, vai nos tornar semelhantes a Cristo, vai aperfeiçoar a nossa vida. Uma das perguntas que nós podemos fazer é, mas afinal, nós já somos lavados e purificados no sangue de Jesus? Qual a necessidade do sofrimento? E uma resposta a essa possível pergunta é que a justiça que nos é dada pelo sangue de Cristo tem em vista o cancelamento dos nossos pecados para que não mais sejamos julgados e condenados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, ou seja, agora nós temos uma relação com Deus nova, porque somos nova criatura, fomos recriados por Deus por meio de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Mas a verdade é que o sofrimento, por outro lado, tem a função de purificar aqueles que já são salvos, os crentes em Jesus. Nos purificar da corrupção do pecado, da presença do pecado na nossa vida. Porque alguém pode perguntar, por que eu sofro já que eu sou tão amado por Deus? Por que eu sofro? E para isso Paulo escreveu Romanos capítulo 8. Por que eu sofro já que Jesus morreu por mim? Jesus morreu por mim, mas eu ainda vivo num corpo de pecado. E Deus, pela sua graça, me purifica. E na sua sabedoria, Deus purifica-nos por meio, muitas vezes, do sofrimento, por meio da dificuldade. A igreja só pode tornar igreja triunfante se ela... A igreja triunfante é a igreja que está com o Senhor,
é a igreja que já militou, é a igreja que já lutou nesse mundo, mas não sucumbiu frente ao pecado, é a igreja que permaneceu. Para que a gente seja igreja triunfante, nós precisamos lutar neste mundo, e a nossa luta é contra Satanás, é contra o pecado na nossa carne e é contra o mundo que jaz no maligno. Então, o sofrimento é um método de Deus para nos auxiliar, para nos ajudar no processo de santificação. A pergunta não é, Deus, por que eu sofro? A pergunta é, Deus, eu estou me tornando parecido com o seu filho através de sofrimento? Não é se o sofrimento vai me levar ao conforto, não é se o sofrimento vai me dar vida boa. Se o sofrimento está fazendo com que eu rejeite o pecado, me enoje do pecado, despreze o pecado na minha vida. E por fim, o texto ele vai chegar a um ponto que trata sobre números, a partir do versículo 11, sobre um tempo específico. Diz assim, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. A gente já viu que a partir do capítulo 7 de Apocalipse, a gente tem uma literatura apocalíptica, que precisa ser interpretada a partir desse gênero, uma forma de se expressar, de se escrever. Daniel, ele recebe uma mensagem com números que não são literais, ou seja, não era para Daniel contar literalmente que no final daquele tempo essas coisas iriam acontecer. Mas se você observar, Deus está querendo dizer que há um tempo determinado, que há um fim planejado por ele. Deus não está dizendo que Daniel ensine o povo a contar. Essa é uma visão que os dispensacionalistas têm, né, de contar literalmente esse tempo, entendendo que cumpriu-se esse tempo, essa dispensação. Mas o que Deus quer provocar no coração de Daniel e no nosso coração? Há um tempo estabelecido. E algo maravilhoso, meus irmãos. Daniel, ele pergunta a Deus, Senhor, e sobre essas coisas? E quanto ao significado dessas coisas? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Segue o seu caminho, Daniel. Você já leu o texto? Segue o seu caminho. 2 vezes Deus diz a Daniel, segue o seu caminho. A palavra não é para que Daniel entendesse toda, mas era para que Daniel entendesse que o tempo chegaria. Lembre-se lá no final do Evangelho de João, quando o próprio João diz que Pedro perguntou, né? Senhor, o Senhor Jesus falou do fim de Pedro. Pedro, você vai morrer sendo levado, você vai ser alvo da perseguição e você vai ser um mártir. Jesus está revelando o final de Pedro. E aí Pedro vai e pergunta assim, Senhor, e quanto a este? Quanto a João? O Senhor Jesus diz, Pedro, não como uma grosseria, mas o Senhor disse a Pedro, Pedro, cuide da sua vida, Pedro. Cuide para que você não peque de novo, nesse sentido. Pedro, cuide para que você não tropece ao ficar olhando, ao ficar vigiando. Ajude o seu irmão, mas quanto à vida dele, deixe que eu cuido, eu vou zelar pelo meu povo. Então Deus está dizendo a Daniel, eu não vou revelar todas as coisas detalhadamente, mas eu quero dizer que há uma perseguição e esse tempo chegará ao fim. E por fim, de fato, no verso 13, há uma palavra específica para Daniel. E se você leu todo o capítulo de Daniel, você talvez seja levado, como eu, a ser extremamente quebrantado ao ouvir aquilo que Deus disse a Daniel. Meus irmãos, nós caminhamos e vimos que Daniel chegou na Babilônia com 14 anos. E recebeu uma dieta diferente, uma nova cultura, uma cultura pagã, uma cultura hostil ao Deus de Daniel. De fato, era uma oposição, não era uma democracia, era uma tirania. Quem não adorasse os deuses dos imperadores poderiam morrer, e muitos morreram. Nós vimos isso constantemente. A fé de Daniel, de seus amigos,
foi colocada à prova. Constantemente Daniel teve a sua integridade provada, mas Daniel se mostrou firme, se mostrou confiante no Senhor, dependente de Deus. O mais importante para Daniel era agradar quem? Era fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Daniel não estava preocupado em promoção, que ele tivesse que mentir para conseguir um ganho a mais, se ele tivesse que burlar alguma lei, ele tivesse que assinar algum contrato falso, mentiroso. Daniel estava sempre zelando. Ele, na verdade, incomodou quando a Pérsia assume, porque ele era um homem íntegro e os presidentes ali, os prefeitos, os líderes não poderiam usar Daniel para fazer parte de um sistema corrupto. Ou seja, a corrupção estava estabelecida na Babilônia, os persas assumem e eles vão entrar no sistema. E você já ouviu alguns cristãos, ou chamados cristãos, dizendo assim, mas é difícil, o sistema já é assim. Já é assim. O sistema está viciado, não tem como você trabalhar nessa área, não tem como ter essa profissão e não tem sim. É só nós buscarmos o Senhor para que a gente não seja avarento ou ganancioso, que a gente não idolatre dinheiro, conforto. É só a gente depender do Senhor. Esse é o caminho. E chega no final, Deus diz a Daniel, quanto a você, é o Deus que trata do povo, mas é o Deus que fala a Daniel. Porque Daniel foi o instrumento usado por Deus para revelar essas verdades. E ele está aqui com mais de 82 anos. Se formos acompanhando o tempo, o desenvolvimento cronológico do capítulo 1 até o capítulo 12, os reis, aqueles que ele vai descrevendo, por exemplo, como os tempos. Lá no início do capítulo 10, ele vai falar no terceiro ano de Ciro, tanto pelos livros bíblicos como pelos livros históricos, acompanhando esses tempos, nós chegamos a essa idade de mais de 82 anos, e o Senhor diz, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Daniel, persevera. Daniel, você não vai voltar para Jerusalém. Você profetizou, você entendeu. Vimos que Daniel entendeu ao ler o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, que os 70 anos havia de chegar, faltava pouco tempo. Mas Daniel não voltou na primeira leva. Ele continuaria servindo a Ciro e morreria na Babilônia. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Persevera, Daniel. Persevera. Não olhe para trás, continue caminhando. Perseverança é continuarmos por um longo tempo, no mesmo propósito, caminhando com o Senhor. Essa expressão para mim é maravilhosa, porque ela reflete a experiência de Deus com o seu povo. É o pastor que caminha com o seu povo pelo caminho, pela vida. É o Deus que caminhava na viração do dia com Adão. É o Deus que conduziu o seu povo 40 anos, caminhou com o seu povo 40 anos. E aquele que Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Ele caminha comigo por pastos verdejantes, pelo vale da sombra da morte. É o Senhor que está conosco e faz com que bondade e misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. E a palavra de Deus a Daniel é, você descansará. Mas não é agora, Daniel. Você descansará, mas não é agora. Aqui o descanso não é o cochilo domingo depois do almoço. O descanso não é as férias escolares. Esses são bons descansos, né? São pausas na rotina. Não é esse descanso. É o descanso de lutar contra a sua própria natureza. É o descanso de ter que viver nesse mundo pregando, e muitas vezes Daniel viu o próprio povo que era alvo do amor de Deus, ouvindo e não se voltando para Deus. E isso cansa. Isso cansa. Se cansa na obra quem ama o Deus da obra e ama aqueles que são alvos do amor de Deus. Você descansará e ao fim dos seus dias se levantará para receber a sua herança. Você ressuscitará, Daniel. Você ressuscitará. Há uma herança para você.
Há uma recompensa para você. Daniel é um daqueles que nós encontramos em Hebreus capítulo 11 como um dos heróis da fé. Aqueles que viveram à luz daquilo que ouviram, mas não viram. Meus queridos, que privilégio nós temos de viver à luz daquilo que o Senhor já revelou na sua palavra sobre a vinda do seu Filho Jesus e sobre promessas gloriosas. Que a gente possa, de fato, caminhar em lutas e dificuldades, caminhando com o Senhor. Não caminhando para longe do Senhor, mas caminhando com o Senhor. Na certeza de que há uma recompensa, há uma herança prometida para Daniel, mas que a palavra de Deus vai dizer que todos nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Há novos céus e nova terra para nós, amém? Fica brigando por causa de terreno aqui não. Há uma herança maior, né? Não seja consumido por causa das coisas desse mundo não. Ore para que a gente viva à luz dessa verdade. Daniel não amou o mundo, mas ele amou a Deus no mundo. Daniel honrou a Deus vivendo no mundo mal. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de aprender da Tua palavra. Obrigado a Deus porque Daniel, mesmo sendo um homem parecido a Deus, comigo, com meus irmãos, mesmo sendo a Deus um pecador, ele foi de forma sobrenatural, poderosa, chamado, capacitado, sustentado pelo Senhor. Obrigado a Deus porque aquilo que Daniel viveu sobre te obedecer e amar o Senhor sobre todas as coisas, nós também podemos, ó Deus. Se o Senhor for o maior amor da nossa vida, se o Senhor for o maior tesouro, a porção da nossa herança. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, nos ajude, ó Deus, a amar o Senhor caminhando nesse mundo. Nos ajude, ó Deus, a amar o Senhor vivendo num mundo hostil. Ó Deus, abra os nossos olhos para uma nova vida contigo. Ó Deus, obrigado pela certeza da esperança na tribulação. Obrigado pela certeza que sabemos o que precisamos saber sobre o Senhor, sobre o Teu Filho, sobre como viver para a Tua glória, Deus. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, ó Deus, até mesmo pelas coisas que são mistérios para nós. Porque, ó Deus, nós reconhecemos a nossa limitação. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é eterno e eternamente sábio, eternamente prudente, eternamente o nosso conselheiro. Por isso nós confiamos, ó Deus, em viver tendo como a nossa única regra de fé e prática a Tua palavra. Ó Deus, nos ajude a guardar a Tua palavra para não pecarmos contra o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a viver nesse mundo hostil a fé que temos no Senhor. Ó Deus, certos de que um dia descansaremos. Se o Senhor voltar e estivermos vivos, seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, incorruptível, e adoraremos o Senhor em santidade pelos séculos dos séculos. Resplandeceremos, ó Deus, como as estrelas, sempre e eternamente. Ó Deus, obrigado pelas promessas e pelas verdades consoladoras da Tua palavra, que nos fazem, ó Deus, trocarmos os manjares e os banquetes, ó Deus, que esse mundo nos oferece, pela alegria da comunhão com o Senhor. Ó Deus, que cada um de nós tenha o Senhor, e que o Senhor seja sempre o amado das nossas almas. Obrigado, Senhor, por Te conhecer, ó Deus. Obrigado por ter sido alcançado pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor persevera conosco. Obrigado porque o Senhor não nos deixa, ó Deus, entregues ao pecado do nosso coração. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Nós Te adoramos nessa noite, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que envia anjos para defender o Teu povo. Obrigado porque a Tua palavra diz que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Ó Deus, quantas promessas, ó Deus, o Senhor tem para nós. Ó Deus, nos livra do engano do pecado, Deus. Nós não queremos, ó Deus, viver o céu na terra, porque não podemos, ó Deus.
nós aguardamos a vida que será plena no Senhor, na vinda de Cristo Jesus. Nós aguardamos, ó Deus, a grande tribulação. Sabemos que é um tempo de tribulação, Senhor. Mas por Tua palavra, nós aguardamos aquele tempo onde o homem da iniquidade se manifestará. O anticristo se manifestará. E a Tua igreja, ó Deus, como diz a Tua palavra, o poder da Tua igreja de pregar, de caminhar, ó Deus, será cerceado, será impedido. Mas, ó Deus, nós passaremos, ó Deus, como Daniel passou, como os Teus servos passaram, nós passaremos, ó Deus, ainda que pelo fogo, ainda que pelas águas, ó Deus, não seremos submergidos, porque o Senhor nos sustenta. É o Senhor que nos segura pela mão. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém.